Cidadão, esse canal aqui ele faz parte do vídeo aulas de espiritismo aqui, as minhas palestras, eu também tô aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança. E eu tô levando umas ideias diferentes para as pessoas, eu tô procurando pessoas que pensem como eu, pessoas que querem um país melhor para viver. E pra gente conseguir isso, eu vejo que a gente tem que se unir. Povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente precisa formar lideranças que pensem como a gente. Povo sem lideranças não consegue nada também, porque é através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só. Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinhos, mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em uma mente só e formar lideranças que pensem como a gente. E depois que a gente achar essas pessoas que a gente quer que sejam nossos líderes, a gente tem que ajudar essas pessoas com tudo que elas precisem, para elas ficarem fortes, para elas ficarem famosas. Quanto mais famosa ficar essa nossa liderança, melhor, porque ela vai atingir o maior número de pessoas possível e vai trazer adeptos para as nossas ideias, para o nosso movimento. E quando chegar na época da eleição, essa nossa liderança vai poder contar com os votos daquelas pessoas que ela conquistou e vai poder ser eleita, ser empossada na máquina pública e poder nos ajudar. É assim que funciona. E depois que a gente empossar essa nossa liderança, a gente tem que continuar ajudando ela, porque vai haver pautas na máquina pública para ser votada, e essa nossa liderança vai precisar do nosso apoio. Essa nossa liderança vai precisar do nosso apoio para que coloque em pauta as nossas ideias. Essa nossa liderança vai precisar do nosso apoio para que votem nas nossas ideias. Aí a gente tem que ir lá para onde ela está trabalhando e dizer para todo mundo que a gente está apoiando essa nossa liderança com tudo e que a gente quer que aquelas ideias se transformem em realidade. É assim que funciona. Se vocês querem um país decente para morar, um estado melhor para morar, um município melhor para morar, um bairro bom para morar, vocês têm que formar lideranças, vocês têm que apoiar suas lideranças, vocês têm que reivindicar aquilo que vocês querem, vocês têm que ser um povo politizado, um povo ativo, entende? Se vocês abandonarem as suas lideranças não vão poder ajudar vocês, porque uma andorinha não faz verão, uma pessoa sozinha não vai poder ajudar vocês, entende? Por isso que se chama democracia. A democracia é vocês formando lideranças, apoiando as suas lideranças e reivindicando aquilo que vocês querem, entende? É um povo ativo, um povo democrático, entende? Esse é o preço da democracia, entende? É vocês apoiar suas lideranças, vocês reivindicar aquilo que vocês querem, é vocês formando lideranças, esse é o preço, entende? Aqueles que não querem pagar esse preço são o subversivo. Uh, por isso que o país é desse jeito, entende? Porque o povo brasileiro, ele é subversivo, entende? Ele despreza a democracia, ele despreza lideranças, regra, ordens, entende? Por isso que o país é desse jeito, entende? E não vai mudar porque o povo não quer que mude, entende? O país de um povo desse ganha um país como o Brasil, entende? Um povo desse ganha um país como o Brasil. E como vocês não gostam do Brasil do jeito que ele é, vocês querem que ele se transforme em algo melhor, vocês têm que ser um povo politizado, entende? E se a gente não consegue mudar a mente da população, a gente se muda. Deixa essa população levar a vida que eles escolheram de povo subversivo e vamos levar a vida que a gente escolheu de um povo politizado, entende? Não se agarra a esse tipo de gente subversiva, que esse tipo de gente vai pro fundo do poço, porque é lá o lugar deles, entende? E se vocês tiverem abraçado esse tipo de gente, vocês vão pro fundo do poço e de lá vocês não vão sair, entende? Porque quanto mais profundo for, mais difícil de sair. Ajuda aqueles que querem sobreviver, entende? Vamos formar um país livre, soberano, independente para nós, entende? Pra gente conseguir aquilo que a gente precisa para ser feliz, entende? Agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em 4 anos no presidente do Banco Central. O Banco Central, ele que coloca as taxas de juro que vocês vão pagar, tudo que envolve dinheiro é o Banco Central. E quem coloca o presidente do Banco Central é o presidente, é a alta cúpula do governo federal. E quem tem que colocar eles são vocês, porque políticos só vão colocar pessoas que representem eles, a elite brasileira, e vocês têm que colocar pessoas que representem vocês, o povo brasileiro. Se vocês deixarem os outros escolher os seus representantes por vocês,
vocês vão ganhar um país como o Brasil. E como vocês não gostam do Brasil do jeito que ele é, vocês querem que ele se transforme em algo melhor, vocês têm que escolher os seus representantes, entende? E essas ideias que eu venho falando não dá certo no Brasil, porque o Brasil é um país gigantesco de uma população gigantesca que não quer nada com nada. Tu acha que no meio de tanta gente aqui no Brasil não vai haver pessoas inteligentes com capacidade para transformar esse país num lugar decente? Tem. Só que o povo brasileiro despreza o que essas pessoas têm para falar, entende? O povo brasileiro não se interessa por esse tipo de assunto, entende? Por isso que o país é desse jeito e não vai mudar porque o povo não quer que mude, entende? E esses políticos sabem disso, por isso que eles fazem tudo o que eles querem, porque eles sabem que a população brasileira não forma lideranças, não apoia essas pessoas com nada, eles sabem também que eles não vão ser presos, e eles sabem também que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança. E quando chegar na época da eleição, eles vão se candidatar e o povo vai votar neles. Porque o povo brasileiro não forma lideranças. Ele simplesmente vai no dia da eleição votar obrigados, porque existe uma lei que obriga eles a votarem, entende? E eles chegam lá na urna sem saber em quem votar, entende? Aí eles vão votar naqueles que eles conhecem, entende? E vão sair sorrindo na rua e dizendo que eles fizeram aquilo que tinha que ser feito. Dali uma semana, um mês, eles estão reclamando de novo que aqueles caras não prestam, entende? Esse é o ciclo do mal na política brasileira. Por isso que eu venho dizendo que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa, um país do lado do Brasil, que merece ganhar liberdade, se erguer como um país livre, soberano e independente. E nisso a gente ganha um país bom para nós morar. E essas ideias que eu venho falando fica super boa lá dentro, transforma a Guiana Francesa em uma potência em poucos anos, entende? Vamos nos unir a eles e ajudar eles a ganhar liberdade. E ir embora do Brasil, porque o Brasil vai ser disso que tu tá vendo pra pior. Não vai melhorar porque o povo brasileiro não quer que melhore, entende? Se o problema do Brasil fosse os políticos, era fácil de resolver. Só que o problema do Brasil não é os políticos, é a população que não quer nada com nada. E se a gente não consegue mudar a mente da população, a gente se muda. Deixa essa população levar a vida que eles escolheram, de povo subversivo, e vamos levar a vida que a gente escolheu, de um povo politizado, de um povo que forma lideranças, de um povo que apoia suas lideranças, de um povo que reivindica suas coisas, de um povo ativo, entende? É com democracia que a gente vai conseguir as coisas, entende? Fora da democracia a gente não vai conseguir nada, entende? E o preço da gente ter um país bom para nós morar é a gente votar, apoiar as nossas lideranças, reivindicar aquilo que a gente quer e formar lideranças. Esse é o preço da democracia, entende? E como que a gente faz para se unir ao povo da Guiana Francesa? Simples, nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças. Através das lideranças a gente faz festa, através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas, através das festas a gente ganha adeptos para o movimento, através das festas a gente arrecada dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente. Se eu tivesse dinheiro eu já estava fazendo alguma coisa para poder ajudar. E quando o movimento estiver grande a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito. O povo da Guiana Francesa várias vezes tentou fazer movimentos para se libertar da França. Só que a França todas as vezes pisou em cima dos movimentos. Lá dentro o povo da Guiana Francesa não consegue fazer movimentos para se libertar da França e se reerguer como um país livre, soberano e independente. Mas nós conseguimos fazer aqui no Brasil. Entende? Por isso que é bom nós nos unirmos a eles, ajudar eles a ganhar liberdade, e nisso a gente ganha um país bom para nós morar, e essas ideias que eu venho falando fica super boa lá dentro, entende? Transforma a Guiana Francesa em uma potência em poucos anos, entende? O problema da Guiana Francesa é fácil de resolver, é só tirar a França lá de dentro, porque o lugar da França é lá na Europa, não é na América do Sul, entende? Mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em 4 anos no presidente do Banco Central. O Banco Central, ele que coloca os juros que vocês pagam, entende? Ele que mexe com o dinheiro. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência em poucos anos. E essas ideias que eu venho falando, fica super boa lá na Guiana Francesa. Mas se vocês quiserem que ela seja aqui no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem que ela seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu quero ajudar vocês. Mas eu vejo mais vantagem ser lá na Guiana Francesa, porque a Guiana Francesa é um país pequeno, de população pequena, que quer liberdade. E o Brasil é um país gigantesco, de uma população gigantesca que não quer nada com nada. É perda de tempo cismar com o povo brasileiro, é atraso de vida, porque o povo brasileiro ele é subversivo, ele não aceita ser liderado por ninguém, e não tem como a gente ajudar aquele que não quer ser ajudado. Essas são as minhas palestras, essas são as minhas propostas.